Olá família! Estamos juntos mais este domingo para celebrarmos e louvarmos a Deus. É sempre uma bênção podermos cantar, podermos ouvir a sua palavra. Então vamos juntos nesta manhã celebrar o nosso Deus. Vamos? Bora! Deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com o coração completo. Escolho deste tudo, tudo por mim. Porque és santo, deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com um coração completo. Pois quando deste tudo, tudo por mim. Olá família, queremos deixar apenas uma palavra de encorajamento nestes tempos que estamos a viver, que são tempos muito difíceis e que têm provocado sofrimento e luto a tanta gente, não só aqui em Portugal como noutros países. Neste tempo em que nós estamos em casa, vamos aproveitar este tempo para buscar mais de Deus. Nós acreditamos que Deus quer fazer algo novo, Deus quer falar connosco. Então, ser sensível à voz de Deus, busca de Deus. Deus quer falar contigo, Deus tem uma palavra para te dar, Deus tem uma palavra para dar à igreja. Então, está sensível à voz dele.
Deus está-se a mover, mesmo que os nossos olhos eles não vejam, Deus ele está a mover-se. Nós acreditamos que vidas vão ser salvas neste tempo de tribulação. Acreditamos que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento, e então a paz de Deus, ela nos conforta, ela nos traz ânimo, ela nos envolve e vai envolver com certeza todas as pessoas que estão a passar neste momento por esta tribulação. Nós acreditamos num Deus que move montanhas, nós acreditamos num Deus que faz o impossível. Então, nesta noite, aquilo que a gente quer dizer é: deixa esse impossível nas mãos de Deus e faz a tua parte. Ora ao Senhor, louva a Deus, dá graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele ainda vai fazer na tua vida e na vida de todos à nossa volta. Ser um mensageiro de paz, leva paz aos outros. Neste tempo, aquece o coração a alguém, aquece o coração àqueles que precisam neste momento de consolo, precisam de ser levantados, precisam de uma mensagem de ânimo, de carinho. Espalham amor e Deus, a pouco e pouco, Ele vai se revelando, Ele vai se manifestando, não só na tua vida, mas na vida de todos aqueles que te rodeiam. Deixa o impossível nas mãos de Deus, faz a tua parte, espalha paz, espalha amor. Estamos juntos, igreja, estamos juntos e juntos vamos vencer, no nome de Jesus. Tchau. Diz tchau. Tchau. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja, assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vai, porque sabes o que preciso ter.
Santo. Vamos orar? Ok. Deus, obrigada por tudo que nos tens dado na nossa vida, Deus. Obrigada por nos protegeres, Deus. Obrigada por podermos estar aqui todos juntos a glorificar-te, Deus. Obrigada por poder estar sempre lá para nós e por nunca nos deixar só. Deus, muito obrigada por tudo o que tu tens feito nas nossas vidas, por todo o amor, por nunca nos teres faltado. Deus, muito obrigada por isso. Obrigada por todas as pessoas, Deus. Obrigada por todos os profissionais de saúde, por toda a gente que tem que estar a trabalhar, Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Digno de tudo que eu puder cantar, digno do louvor que irei para sempre dar, digno de cada vez que eu respirar, vivo para ti. Jesus, nome maior e que é sem igual. Jesus, o único que pode salvar. Digno de cada vez que eu respirar, vivo para ti, vivo para ti. Santo, és incomparável, és inigualável. Quero ver a tua glória. Mostra quem tu és e enche o meu ser e usa-me no teu amor, meu Jesus. Digno de tudo que eu puder cantar, digno do louvor que irei para sempre dar, digno de cada vez que eu respirar, vivo para ti. Jesus, nome maior e que é sem igual. Jesus, o único que pode salvar. Digno de cada vez que eu respirar, vivo para ti, vivo para ti. Santo, és incomparável, és inigualável. Quero ver a tua glória. Mostra quem tu és e enche o meu ser e usa-me no teu amor, Deus. Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Quero ver a tua glória. Mostra quem tu és e enche o meu ser e usa-me no teu amor, meu Jesus. Vou edificar o meu viver no
incomparável, és inigualável. Quero ver a tua glória. Mostra quem tu és e enche o meu ser e usa-me do teu amor, meu Jesus. Vou edificar o meu viver no teu amor constante. Eu vou confiar em ti, Senhor, não serei inconstante. Olá a todos, esta é uma mensagem para o pessoal da Pontinha, da Igreja para Todos, uma igreja liderada pelos meus amigos Catarina e Daniel Borrego. Espero que vocês estejam todos bem. Nós aqui em Leiria estamos a orar por vocês e desde já estamos na expectativa de que tudo isto vai passar e que em breve tudo vai voltar ao normal. Queria-vos deixar um texto de encorajamento, uma frase que o apóstolo Paulo deixou a Timóteo, quando Timóteo estava a viver um tempo de grande pressão, em que se estava a sentir intimidade por causa de um conjunto de coisas que estavam a acontecer. À semelhança daquilo que estamos a viver, de alguma forma sentimos intimidados pelo cenário que está a acontecer à nossa volta e é com legitimidade que nos possamos sentir intimidados, mas o apóstolo Paulo, ele lembra Timóteo de que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, ou de poder, de amor e de moderação. E eu queria vos dizer que este espírito está em vocês, esta atitude está em vocês. Não vamos ceder ao poder da intimidação, porque a intimidação tem o poder de nos fazer abrandar, de nos fazer acalmar, e esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo tem que dizer a Timóteo: Timóteo, continua a despertar o dom que há em ti, porque toda a intimidação, todo o cenário à volta de Timóteo estava a fazer com que ele abrandasse no propósito, na chamada. Então que este tempo seja um tempo para nós despertarmos o dom de Deus em nós. Que Deus vos abençoe abundantemente. Espero estar com vocês em breve. Estamos a planear umas coisas aí para fazermos juntos. Que Deus vos abençoe e vos encoraje e que vocês continuem a ser luz e voz de esperança para a gente à vossa volta. Deus vos abençoe. É um prazer poder mandar-vos este abraço. Até breve. Deus abençoe. Então vamos juntos à Palavra de Deus nesta manhã. Hoje quero partilhar-vos sobre o quando de Deus. E quero começar a ler o Salmo 89, verso 46, um salmo de Etã, não muito famoso, mas ele escreve este salmo. E olhem o que ele escreve. Se calhar são palavras dele que poderiam ser as nossas hoje. Ele escreve, Salmo 89, verso 46, diz: Até quando, Senhor, esta situação continuará? Acaso te esconderás para sempre? Até quando a tua ira arderá como fogo? Então nós não sabemos ao certo porque é que ele escreveu, quando escreveu. Provavelmente estava a passar por um momento difícil e não que o estivesse a atribuir a Deus, mas de alguma maneira estava como que a pedir a Deus que interviesse na sua situação, e a sua pergunta é neste tom: até quando? Davi escreve também alguns salmos e ele vai escrever esta expressão. Moisés, Asaf, enfim, tantos outros escreveram ou mandaram como que esta indireta, esta pergunta para Deus: até quando, Senhor? Talvez estava eu a refletir enquanto escrevia que provavelmente até alguns de nós já fizemos esta pergunta ao Senhor, se calhar no passado, em alguma situação difícil que passamos. Talvez alguns de nós estamos a viver alguma coisa no presente, não apenas fruto de facto desta situação pandémica, mas outra coisa qualquer que nos faz questionar ao Senhor: até quando? Mas foi ao ler a Palavra de Deus que eu percebi que provavelmente
Ou não? Risco que provavelmente, certamente, a esta pergunta já foi dada uma resposta. E essa resposta chama-se Jesus Cristo. E eu descobri isso quando estava a ler Mateus. Nestes dias tenho feito o nosso devocional sobre o Sermão do Monte e estava depois que acaba no capítulo 7 e ao ler o capítulo 8 isso saltou ao meu coração. A verdade, e deixem-me contar-vos, não contei a ninguém, eu ia preparar uma mensagem sobre o leproso, ou sobre o oficial romano, ou mesmo sobre a cura da sogra de Pedro, ou mesmo quando Jesus acalma aquela tempestade, ou mesmo quando ele ainda chega à região dos Gadarenos e expulsa aqueles demónios. Bom, qualquer uma destas histórias seria interessante para pregar sobre ela, mas na verdade eu não consigo pregar sobre nenhuma, vou ter que falar sobre todas elas, porque na versão que eu gosto de ler, a Nova Versão Transformadora, alguma série de textos nesse capítulo 8 de Mateus vai começar precisamente com estas duas palavras: quando Jesus. E isso chamou a minha atenção e eu quero partilhar-vos hoje uma palavra de esperança, mais uma vez, tocar o vosso coração e levar-vos ou trazer-vos para mais perto de Cristo neste dia. Talvez, se calhar a nossa resposta, aliás, a resposta à pergunta até quando, Senhor, certamente eu espero que ela seja respondida hoje através da pessoa de Jesus Cristo. Então reparem nos textos comigo. Eu vou ler os textos, vou tentar ser breve, mas ouçam com ouvidos de ouvir. Primeiro é Mateus 7:28, no final do Sermão do Monte. Vejam como começa. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino. Mateus capítulo 8, verso 1 diz: quando Jesus desceu da encosta do monte, grandes multidões o seguiram, e aí o leproso pôde chegar-se a ele. Verso 5 do capítulo 8, quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele. O versículo 10 do capítulo 8 diz: quando Jesus ouviu isso, ou seja, acerca da fé do centurião, ele diz que Jesus ficou admirado. Verso 14, quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, cheia de febre. Verso 18, quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Foi quando se deu aquela tempestade, Jesus estava a dormir, os discípulos acordaram e de facto Jesus fez um milagre tremendo quando aquela tempestade acalmou pela palavra do seu poder. E finalmente o verso 28 do capítulo 8 de Mateus diz: quando Jesus chegou ao outro lado do mar, à região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demónios saíram ao seu encontro. Vocês conhecem o desfecho da história, depois eles foram para aquela manada, para aquela vara, aliás, de porcos e despenharam-se, mas aqueles homens ficaram livres pelo poder de Jesus. Então a palavra quando que aqui aparece neste texto de Mateus 8, aqui especificamente surge como uma conjunção que nos ajuda a ligar as palavras de Jesus com a sua ação no tempo certo. Uau! Ou seja, quando Jesus agia, algo fantástico sempre acontecia. Uau! Talvez a questão até quando, hoje, mais do que nunca, deva mudar de direção. Não ser feita aquele que haja a nosso favor, mas feita a nós. Até quando, por exemplo, precisa de ser respondido não por Deus, mas por nós. Afinal, houve ouvidos de ouvir. Quando Jesus fala e nós lhe damos ouvidos, as tempestades podem bater contra nós, mas ficaremos sempre de pé. É assim que termina Mateus no capítulo 7. Quando Jesus desce, aleluia, nós temos a oportunidade de subir. Quando Jesus chega perto, todos sem exceção têm a oportunidade de se aproximar. Quando Jesus ouve a nossa fé falar mais alto, ele fica admirado e trabalha a nosso favor. Quando Jesus entra em nossa casa, o que estava a chegar ao fim ganha um novo começo. Quando Jesus entra no nosso barco, não há tempestade que acabe com a nossa viagem, nem roube o nosso destino nele. Quando Jesus é confrontado mesmo pelo inimigo, nunca recua, porque ele é o Filho de Deus. Uau, tremendo isto! Então nós precisamos de refletir isso. Talvez hoje a nossa pergunta tenha que mudar de direção. Talvez não questionar mais Deus até quando, mas provavelmente virá-la para nós. Até quando? Até quando vamos duvidar dele? Até quando vamos resistir-lhe? Nesta manhã é sobre isso que nós vamos estar a falar. Então este é o primeiro ponto que eu quero deixar-vos. O quando Deus vem no tempo certo. O seu tempo é perfeito e isso é comprovado pelos resultados. Por exemplo, ao lermos todo o capítulo 8 de Mateus. Quando Jesus desceu do monte, desceu no tempo certo para que um leproso se pudesse aproximar dele. O leproso não teve que subir ao encontro de Jesus porque Jesus desceu ao encontro, ao nível onde estava o leproso.
Quando chegou a Cafarnaum, chegou no momento certo para um oficial romano se poder aproximar dele e levar-lhe o seu problema. Quando chegou à casa de Pedro, chegou no momento certo para curar a sogra deste, que estava cheia de febre, na cama, provavelmente a morrer. Quando Jesus fala, desce, toca, chega, entra, ordena, manifesta-se o seu poder, a sua graça e a sua autoridade. Uau! A questão não é se ele, mas se nós, à semelhança do leproso, do oficial romano, de Pedro, etc., estaremos disponíveis, atentos e abertos quando ele passar perto, quando ele chegar a nós, quando ele quiser entrar na nossa casa, quando ele quiser viajar no nosso barco, quando ele quiser dar-nos a liberdade que nós tanto precisamos e a vitória. Na verdade, não é ele que está em causa, somos nós tantas vezes. Não é o quando dele que deve ser questionável, mas o nosso quando. Na maioria das vezes, não é o quando dele que está fora de tempo. É o nosso que ora anda apressado, ora atrasado, quando mesmo o nosso quando não fica fora de completamente jogo. O seu quando acontece sempre no tempo certo, que o nosso quando se alinha com o dele. O quando de Deus é a esperança da alma. E este é o segundo aspecto que eu quero focar. O quando de Deus é a esperança da alma. O quando de Deus não é uma questão do nosso tempo, nosso timing, da nossa pressa, da nossa urgência, mas do seu plano, do seu propósito, da sua paixão e seu grande amor a nosso favor. Então o quando de Deus não tem que ser uma exigência nossa, mas a nossa esperança. Ou seja, quando Deus quiser, quando Deus agir, porque nós sabemos que Ele o vai fazer. Nós sabemos que Deus quer o melhor para a nossa vida. Não é um se, não é uma suposição, é uma certeza que não só Ele fará, mas quando fizer, tudo acabará bem. Glória a Deus. O quando de Deus é confiança, onde depositamos a nossa fé. O quando de Deus não é uma suposição, é a afirmação e esperança da nossa alma. Deixem-me repetir. O que está em causa não é o quando de Deus, mas infelizmente tantas vezes o nosso. O quando de Deus fica suspenso tantas vezes e tanto tempo por causa das nossas indecisões. É a nossa indecisão que trava o nosso quando e suspende o dele. Quando nos dividimos, por exemplo, entre dois pensamentos, quando dizemos uma coisa e fazemos outra, quando deveríamos nos humilhar, nos arrepender, mudar de caminho, de atitudes, de escolhas e não o fazemos, ou quando o fazemos com os lábios, mas nunca com o coração. Porque é que o leproso foi limpo? Porque é que o criado oficial romano foi curado? Porque foi curada a sogra de Pedro. Porque os discípulos viram uma tempestade se acalmar sobrenaturalmente. Porque os demónios foram completamente expulsos e derrotados naquele dia. Porque o quando dos homens se ligou ao quando de Deus. A fé e a confiança dos homens ligou-se ao poder, favor e ação de Deus. Aleluia! Quando Jesus desceu do monte, o leproso desceu a encontrar-se com Cristo. Uau! Quando Jesus chegou a Cafarnaum, o oficial chegou-se a Cristo em Cafarnaum. Quando Pedro entrou em sua casa, Jesus entrou também na casa de Pedro. Quando Jesus entrou no barco, os discípulos entraram com ele. Quando Jesus chegou à região de Gadara, a sua autoridade chegou também. Quando Jesus chega, nós também precisamos de chegar. Quando o quando de Deus se dá, o nosso também se tem que dar. Foi Jesus que garantiu que aquilo que ligamos na terra será ligado no céu, assim como o que nós desligamos, Mateus 18:18. Quando a nossa vontade, a nossa entrega e a nossa necessidade, não importa, se liga ao quando de Deus, coisas poderosas e fantásticas acontecem. A nossa alma está segura e em descanso porque conhecemos o seu quando. Uau! Sabemos que quando Ele quiser, quando Ele se mover a nosso favor, tudo acabará bem. E a palavra ensina-nos em Romanos que Deus é por nós. Não é se Deus será por nós, quando Deus é por nós. E quando é que Ele é por nós? Sempre, em todo o tempo. Ele nunca nos deixará e jamais nos desamparará. E Cristo é a prova viva de que Deus é fiel àquilo que Ele fala na sua palavra. O problema, e este é o terceiro aspecto que eu quero sublinhar, é o quando de Deus pode ser boicotado pela nossa incredulidade. O quando de Deus revelado na pessoa de Jesus deu-se em pessoas onde havia fé, confiança e total rendição. Mateus 8 mostra-nos isso. Não é um lugar, o estatuto social, o género ou qualquer outra coisa que determina o quando de Deus, mas sim o coração, o nosso coração. Rapidamente pensa nas personagens da história de Mateus 8. Começa com Jesus a descer do monte, depois de ter ensinado, e quem é o primeiro
primeira pessoa com quem ele se encontra, com quem ele dá de caras, é com um leproso, alguém desprezado, um marginal da sociedade. A seguir veja o contraste, depois de um leproso, de alguém caído da estrada, um miserável, vem um oficial romano, alguém de estatuto. Depois Jesus cura uma mulher, a sogra de Pedro, que está na cama, quando deveria estar a servi-los, a recebê-los em casa. É isso que significa, não a ser escrava deles, mas a cuidar da comida, a cuidar dos bens da casa para que pudesse receber os homens do trabalho. Mas ela não pode fazer isso, ainda assim Jesus a cura. Depois Jesus está no bar com pescadores, com gente que deveria ter alguma experiência, e no entanto aqueles homens estão cheios de medo. Como é que Jesus lida com isso? Acalma a tempestade. Depois chega a um lugar onde 2 homens estão completamente possessos, e a Bíblia diz que o seu estado era tão terrível que toda a gente tinha medo deles, eles tinham força demasiada, eles viviam em cemitérios junto aos sepulcros, ninguém chegava a eles, mas Jesus chegou. Uau! Vejam como que aquilo que faz mudar a nossa história não é o nosso estatuto, não é a nossa religião, não é aquilo que não o nosso conhecimento ou experiência ou ausência disso, mas aquilo que muda de facto, aleluia, aquilo que traz o favor de Deus até nós, é a atitude do nosso coração. É quando o nosso quando se liga ao quando dele, quando Jesus chega, quando Jesus desce, quando Jesus entra, é preciso nós estarmos nesse lugar quando Jesus aparece. Uau, eu gosto disto. Mas a nossa incredulidade, é interessante, a nossa incredulidade pode boicotar o quando de Deus a nosso favor. Quando Jesus foi à sua terra natal, a Nazaré, o lugar onde foi criado, diz a Bíblia lá em Mateus no capítulo 13, verso 58, que não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, Jesus queria agir também na sua terra natal. Jesus queria cuidar das pessoas, curar pessoas, ensiná-las, curá-las, enfim, levantá-las, que era o seu propósito e ainda hoje o é. Mas diz a Bíblia que não o pôde fazer por causa da dureza do coração deles. Eles ofenderam-se com Cristo. Leia o texto, é muito interessante. Eles estavam, quem é este? Então, mas ele não é o filho do carpinteiro. Como é que ele vai, onde é que ele vai buscar tanta sabedoria? Eles desconfiaram de Jesus quando deveriam ter confiado. Quando Jesus foi a Nazaré, ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quando Jesus opera, ninguém pode impedir. Uau! Depois dele fazer, ninguém pode voltar atrás, ninguém pode reverter o que ele faz. Contudo, infelizmente, tanto a nossa indecisão como a nossa incredulidade podem impedir-nos de receber dele, podem mesmo boicotar o seu quando a nosso favor. Escuta isto. A indecisão afasta-nos. A incredulidade afasta-o. A nossa indecisão e incredulidade não o param, não lhe retiram poder ou capacidade, ou menos diminuem o seu amor por nós, mas colocam-se entre nós e ele. E quando ele desce, quando ele chega, ou mesmo quando procura entrar na nossa vida e nas nossas coisas, nada ou quase nada pode fazer por causa da nossa incredulidade. Talvez alguns de nós temos questionado Deus. Até quando? Infelizmente temos deixado espaço demais para a indecisão e para a incredulidade, certo? Mas na verdade o seu quando já aconteceu através de Jesus. Ele já desceu e agora subiu para interceder a nosso favor. Ouve isto? Ele já está perto dos que têm um coração quebrantado. Aleluia! Ele já entrou na vida daqueles que lhe abriram o coração. Ele está no barco daqueles que lhe deram lugar. Ele já venceu o inimigo na cruz. Aleluia! Agora nada nem ninguém nos separarão do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, como diz em Romanos no capítulo 8. O problema é que nada não é bem assim, a não ser a nossa indecisão tantas vezes, ou a nossa incredulidade outras tantas. Quando Jesus morreu na cruz, diz que pagou por todos os nossos pecados. Quando Ele ressuscitou, justificou-nos perante o Pai. Quando sentou à direita de Deus, foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra contra todas as potestades e domínio do mal. Uma coisa que Jesus não pode dominar é o nosso coração à força. A questão então agora não é até quando, Senhor? Cá está. Mas temos que voltar para nós. Até quando? Até quando é que nós iremos deixar de desconfiar? Até quando é que nós, aliás, a partir de quando é que nós queremos começar a confiar? Quando é que iremos render tudo a Ele? Quando iremos deixar que Ele nos toque de uma vez por todas? Quando iremos nos aproximar? Quando o iremos deixar entrar na nossa vida? Até quando evitaremos dar-lhe ouvidos? Alguns de vocês sabem o que eu estou a falar. Até quando evitaremos aproximar-nos? Às vezes gritamos, Deus, até quando este problema vai continuar? E eu creio que muitas das vezes do céu há um eco à nossa pergunta exatamente igual. Até quando é que nós vamos resistir? Até quando é que nós vamos simular que estamos realmente bem quando não estamos? Até quando continuaremos a afundar-nos e não lhe pedimos ajuda? Até quando viveremos aprisionados, às vezes no meio de tanta coisa, no meio de tanto pecado, no meio de tanta coisa negra que está por
por fora e por dentro tantas vezes. Até quando é que nós vamos resistir a Cristo? E deixem-me sublinhar o quarto e último aspecto. Tem que ver connosco, igreja. O quando de Deus deve ser perpetuado pela igreja. Como igreja somos aqueles que perpetuam o quando de Deus. Ouviste? Jesus disse que faríamos as mesmas e até maiores obras que Ele fez, João 14:12. Hoje deveríamos parar de questionar Deus sobre o seu quando e assumir de uma vez por todas o nosso quando. Este é o nosso tempo. Precisamos ensinar, mas também precisamos descer ao encontro das pessoas, tal e qual como Jesus fez. Para quantos quandos de Deus para nós existem, quantas promessas nós encontraremos na palavra. Ouviste? Quando orarmos, seremos ouvidos. Quando nos humilharmos, seremos exaltados. Quando anunciarmos, outros ouvirão e se converterão. Quando impusermos as mãos, outros serão curados. Quando ofertarmos, seremos abençoados. Quando jejuarmos, Ele nos recompensará. Quando entrarmos e quando sairmos, Ele estará conosco. Há uma lista enorme de quandos que agora são nossos para continuarmos o quando que Deus começou em Jesus Cristo. Deixem-me recordar-vos. Mateus 8:1, primeiro versículo que há pouco eu citei. Quando Jesus desceu em costa do monte, grandes multidões o seguiram. Jesus desceu para que o pudéssemos seguir. Tudo começa aqui, quando o começamos realmente, verdadeiramente a seguir. Queremos o quando do leproso limpo, o quando do criado curado à distância, o quando da sogra curada, o quando o fim da tempestade, o quando o inimigo derrotado. Nós queremos os quandos, nós queremos os milagres, nós queremos que Deus de uma vez por todas haja a nosso favor, mas tantas vezes nos esquecemos ou ignoramos o quando principal e fundamental, que é a nossa decisão em seguir Jesus todos os dias, custa o que custar. Foi Ele também que ensinou que os sinais seguiriam aqueles que crescem nele, ou seja, os sinais seguem-nos quando nós seguimos Jesus. Marcos 16. Como igreja precisamos ter fé e confiança para querer e esperar milagres e intervenções de Deus. Claro que sim, mas a nossa entrega, dedicação e determinação em segui-lo deverão ser claramente maiores, mais intensas e mais honestas. O desejo pela presença, por segui-lo, por estar perto e tê-lo perto, tem que ser sempre maiores que o desejo pelos sinais e pelas maravilhas. Não faltarão sinais e maravilhas àqueles que estiverem perto de Jesus e àqueles que permitirem que Cristo seja perto da vida deles. Eu creio nisto de todo o meu coração. Afinal, foi o Senhor que disse: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Deixem-me concluir. Muitos de nós estamos à espera do quando de Deus, enquanto Ele, pacientemente, eu creio, está à espera do nosso. É verdade que há um tempo para todas as coisas acontecerem debaixo do céu, segundo Eclesiastes capítulo 3. Contudo, confiar em Deus é viver com a certeza que Ele não fará, mas Ele já está a fazer. Porque o quando de Deus não vai começar. O quando de Deus começou em Cristo. E ninguém o parou nem parará até que todas as coisas se cumpram. Filipenses 1:6 diz-nos que aquele que começou em nós, passado, a boa obra, é fiel para terminar até ao dia de Cristo Jesus. Aquilo que Paulo nos ensina é que um dia Deus começou uma obra em nós. O quando de Deus já começou em nós e só vai parar quando Jesus Cristo nos vier buscar. Nós precisamos de acionar, de ligar o nosso quando ao quando de Deus. Ouviste com ouvidos de ouvir? A nossa fé não está assente nos quandos dos homens ou das circunstâncias. Quando as coisas forem diferentes, quando as pessoas mudarem, quando as circunstâncias mudarem. A nossa fé não está assente nisso, nesses quandos. A nossa fé está assente no quando de Deus. E o quando de Deus é Cristo Jesus. Quando Jesus desceu, quando Jesus falou, quando Jesus tocou, quando Jesus entrou, quando Jesus abençoou. Nós estamos dependentes do quando de Jesus. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Este é o nosso quando. É a nossa fé colocada no quando de Deus. Romanos 4 diz que Ele é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Nós precisamos de perceber que no quando de Deus todas as coisas realmente são possíveis de acontecer. Precisamos de crer, mas ao mesmo tempo agir. E é nessa nossa ação que o nosso quando se vai ligar ao quando de Deus. Quando Jesus se torna a vida que vivemos, podemos esperar e experimentar o seu poder, a sua graça e o seu amor que jamais falhará. Deixa-me terminar com Efésios 4:10. Aquele que desceu
Jesus, aquele que desceu, é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ele está acima de tudo e todos, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Quando Ele desceu, todas as coisas se tornaram possíveis, mas Ele agora subiu. Ele está à direita de Deus a interceder por nós. Ele enviou-nos o Seu Espírito Santo. Ele está à espera do nosso quando nós avançarmos, quando nós entrarmos, quando nós sairmos, quando nós orarmos. Igreja, quando nós nos movermos, crendo no quando de Deus, que é Cristo Jesus, então tudo será possível. Neste dia, vamos orar juntos por isto. Vamos orar crendo que Deus é a nosso favor, que Jesus já desceu. É verdade que o mesmo que desceu, Ele também subiu. E Ele está a encher todas as coisas. Ele está a dar propósito a todas as coisas, a ti e a mim. Igreja, bora levantar-nos neste dia e vamos aceitar o quando de Deus, que é Jesus Cristo, quando Ele desceu, quando Ele chegou a Cafarnaum, quando Ele entrou no barco, quando Ele ordenou à tempestade, quando Ele expulsou os demónios, quando Ele curou, quando Ele ressuscitou os mortos. Glória seja dada a Ele. O seu quando já começou e ninguém o pode impedir. Que neste dia o teu quando comece e se ligue ao quando dele, e aí sim todas as coisas poderão ser possíveis. Eu não sei o que é que tu precisas hoje. Talvez hoje uma coisa eu sei. Precisas de parar de perguntar a Deus até quando. Talvez hoje tu precisas dizer: hoje é o meu quando. Quando eu me render, quando eu me entregar. Entende isso? Quando tu entregares a tua vida a Cristo, quando tu abris o teu coração, quando tu te dispuseres, então aquilo que Jesus já começou a fazer no passado, Ele vai fazer contigo hoje, no dia que se chama hoje. Hoje é o dia. Ele quer fazer coisas fantásticas em ti e através de ti. Vamos orar juntos? Deus, te agradecemos tanto pela tua graça. Te agradecemos pelo teu quando, pelo teu tempo, pela forma determinada com que tu decidiste chegar até nós, através da pessoa de Jesus Cristo. Te agradeço porque Jesus desceu, porque Jesus operou, porque Jesus curou, porque Jesus tocou. E quando ainda hoje Ele passa, tudo se transforma. Quando Ele toca, as coisas mudam. Senhor, nós acreditamos no teu mover. Eu oro, Deus, para que a tua igreja neste tempo possa ligar o seu quando ao quando de Deus e que de facto coisas fantásticas possam continuar a acontecer no teu reino e através do teu reino. Sabemos que o nosso mundo precisa, a nossa família precisa, as nossas cidades precisam, Senhor, a nossa nação precisa. Talvez não de que nós oremos até quando, mas, Senhor, neste dia de rendermos o nosso quando aos teus pés. Queremos entregar tudo o que somos e tudo o que temos a Ti, Senhor, para que de facto o Teu quando aconteça na nossa nação, à nossa volta, na nossa casa. Queremos ver gente a ser tocada, gente a ser salva, gente a ser limpa, gente a ser levantada, Senhor, perto, à distância. Queremos ver gente a ser liberta poderosamente. Queremos ver tempestades de vida a acalmarem de uma vez por todas pelo poder que há no Teu nome. Neste dia, Senhor, nós confiamos no Teu quando e entregamos o nosso quando nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Yes, glória a Deus. Queremos saudar os irmãos da igreja para todos, deixar-vos daqui de Cabo Verde um abraço e dizer aos irmãos que estamos orando por vocês, por Portugal, pela Europa, pelo mundo e aqui por Cabo Verde também. Os tempos são difíceis, mas nós acreditamos num Deus grande e poderoso que nos ajuda e nos guarda. Quero deixar para os irmãos o Salmo 55, verso 22, que diz: lança o teu cuidado sobre a palavra. Então, irmão, não fiques ansioso, mas lança sobre Jesus todo o teu cuidado, todo realmente aquilo que te preocupa, e o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te abençoar. Não desanimes, fica firme, vamos estar juntos, vamos orar, vamos ler mais a Bíblia, vamos buscar mais ao Senhor, vamos aproveitar este tempo para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus nos abençoe. Sabemos que Portugal, o mundo inteiro está a passar por tempos difíceis, mas nós confiamos em alguém superior. Nós confiamos num Deus que supera todas as coisas. Em Hebreus 13:5, Ele na sua palavra diz: não te deixarei, nem te desampararei. Então eu acho que é importante nós mantermos um foco, mantermos confiança que Deus é um Deus grande, Deus é um Deus poderoso e nós só temos de confiar nele, porque Ele irá Ele irá trazer bonança na nossa vida, e nós ficamos aqui em Cabo Verde a orar por vocês. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Deus. Eu sei que estamos a viver época de alguma preocupação, algum temor até,
Mas quero vos deixar um salmo, um versículo apenas do Salmo 33, verso 18, diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Esperas pela misericórdia do Senhor? És todos aqueles que temem ao Senhor? Então os seus olhos estão sobre ti. Não há nada de temer quando Jesus toma conta da nossa vida. Entrega verdadeiramente, confia. Nós em tempos de grande é tudo simples, mas se nós confiarmos no Senhor, Deus vai trazer essa paz ao teu coração. Confia, e este é o meu desafio para ti nesta hora. Entrega realmente a tua vida, porque os olhos do Senhor estão a acompanhar a tua vida, o teu caminho, a tua família, toda a tua inquietação e toda a tua preocupação. Deus te abençoe. E diz assim: porventura não o sabes, não se cansa, nem perde as suas forças. A sua sabedoria é insondável. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os mais valentes também tropeçam. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Lançam-se como águias e correm, sem se cansarem, e andam sempre, sem se fatigarem. Como dizia no versículo, porventura não o sabes, nem o ouviste dizer, no mundo nós vamos ter aflições, mas nós temos alguém connosco que já venceu este mundo. Alguém que nos dá força a cada dia, alguém que não nos deixa. E jovens, é verdade que não é por sermos jovens que não nos vamos cansar, é verdade que não é por sermos jovens que as coisas não nos vão afetar, e não é por sermos jovens que temos mais força, mas é por termos Deus na nossa vida que nós vamos ter mais força para enfrentar as coisas que nos aparecem, os nossos problemas. Então, força, e vamos continuar a lutar, vamos continuar a confiar em Deus, que é dele que provém toda a força. Então, família, chegamos ao final de mais um culto, mas não se preocupem, para a semana estamos de volta outra vez. Não se esqueçam que nós estamos cheios de saudades vossas, que vos amamos muito, e por isso também durante a semana vamos estar a publicar alguns conteúdos nas nossas redes sociais. Portanto, fiquem atentos e até para a próxima semana. Tchau! Tchau, até breve. Tchau, beijinhos.